Cara, a gente tava há muito tempo sem chuva, sem frio, era só um calor doido. E aí foi só começar essa quarentena que parece que o mundo sabe que não é pra gente sair, olha só. Tem neblina, tem chuva, absolutamente ninguém lá embaixo. Ai, ai. Oi, gente, tudo bem? Nossa, que tempo estranho. Que tempo... Cara, a gente tá de quarentena, né? A gente tá... não proibido, mas orientado a ficar em casa, quem puder. Quem não puder, tiver que sair pra trabalhar, tem que tomar o máximo de cuidados. Mas tá muito esquisito. A vida, assim, em geral, tá muito esquisita. Hoje é dia 26 de março, a gente tá passando pela pandemia mundial, né? Eu acho que isso acaba sendo pleonasmo, porque pandemia eu acho que já engloba o mundo inteiro. Enfim, eu não cheguei a pesquisar a respeito. Enfim, a gente tá passando pela pandemia do coronavírus, então, cara, tá muito esquisito essa situação de tudo fechado, todo mundo em casa, o máximo de pessoa possível, né? Muita gente ainda precisa sair pra trabalhar e tudo mais. Tanto serviços essenciais quanto pessoas que realmente precisam sair pra trabalhar, sabe? Então, assim, cara, tá muito esquisito. E aí, o que mais rola nos grupos de mães que eu participo atualmente, né? No WhatsApp, no Instagram, no Facebook e tudo mais, enfim, todas essas redes, é o que fazer com a sua criança, já que você está dentro de casa e não pode sair. Não pode ir para um parquinho, não pode ir para uma piscina, não pode ir para um shopping, não pode ir pra casa dos parentes, porque nem isso a gente tá podendo. Já tem semanas que eu não vejo pessoalmente a minha mãe, meu pai, minha irmã, meus irmãos. Então, o que fazer, né? Com essas crianças, com energia lá né, na estratosfera, dentro de casa. E assim, as mães em geral, muitas profissionais de pediatras e pessoas que estão se especializando nessa questão como é que se diz, da criação com apego e tudo mais, essas questões envolvendo crianças, elas fizeram vários e-books, vários livros, vários PDFs de orientação, de atividades, 1001 atividades que você pode fazer com seu filho dentro de casa. A maioria é bem legal, são muitas atividades feitas com sucata, que você pode, enfim, você pode, como é que fala? Fazer a criatividade da criança extrapolar, sabe? Tipo, usar a mente e fazer ela se entreter por bastante tempo, justamente porque ela vai ficar um tempão pensando naquela atividade, concentrada naquela atividade, enfim. Só que eu acho que essas atividades elas funcionam melhor para crianças mais velhas. Eu acho que você está nessa situação com uma criança mais velha, porque a Alice só tem 2 anos. Mas, por exemplo, você está nessa situação com uma criança, sei lá, de 5, 6 anos, que já está acostumada com a rotina dela de ir pra escola, de ter os amiguinhos, de brincar de várias coisas e tudo mais. E aí? É muito mais difícil, né? É muito mais complicado. E quando você tem mais de um filho também, aí eu acho que... eu não sei se acaba dificultando ou se acaba facilitando, porque a criança uma entrete a outra, uma brinca com a outra e você acaba ficando mais de boa. Porque assim, é complicado, porque os pais, eles não estão de férias, sabe? Trancados dentro de casa, cuidando das crianças, cuidando de tudo. Os pais estão de home office. Então assim, o que eles faziam fora de casa, eles vão precisar fazer dentro de casa. E é complicado quando você está dentro de casa, tendo que seguir, digamos, a sua rotina normal de trabalho, e você tem uma criança dentro de casa que está com energia acumulada porque ela não pode sair, não pode brincar, não pode ver gente, não pode fazer nada. Então, assim, essas atividades, elas ajudam, claro. Eu fiz, inclusive, uma com a Alice esses dias, que foi bem legal. Eu peguei uma fita durex daquela mais grossa, e aí eu colei numa porta e na outra, assim, na porta da varanda. A gente não tem porta na varanda, a gente tem a parte ao redor, né?
que é de ferro, e aí cola bem legal o durex. Aí eu colei de uma parte a outra, e aí eu fui grudando bolinhas. Ela tem uma piscina de bolinha, né? Eu fui grudando bolinhas nesse durex. Ela achou o máximo, ela ficou um tempão entretida. Ela ia lá, buscava a bolinha, grudava no durex. Ia lá, buscava a bolinha, grudava no durex. Então ela ficou um tempão lá e foi bem legal, ela gostou, uma atividade diferente, né? E eu também quero fazer massinha caseira com ela, quero ver se eu faço algumas coisas. Mas o que eu queria pontuar aqui nesse vídeo é o seguinte: nenhuma dessas pessoas nos grupos que eu estou, elas falam a respeito de telas, de TV, de computador, de celular, iPad, essas coisas assim que as crianças hoje em dia têm acesso, sabe? Ninguém fala, porque fala assim, vamos aproveitar a quarentena para curtir os filhos, para inventar atividades, para passar tempo junto. Claro, a gente vai fazer isso tudo, claro. Só que assim, como eu já falei, os pais, eles não estão de férias. Os pais, eles estão de home office, ou seja, eles precisam trabalhar. Então, assim, nem sempre a gente vai poder ficar sentado com a criança, fazendo alguma atividade com a criança, entendeu? E assim, é muito importante também que a criança tenha um tempo de tédio, tenha um tempo ocioso, entendeu? Porque ela vai entender que, assim, a vida não é só divertida, não é só aquela coisa, entendeu? Ela tem que ter um tempo de tédio, tem que ter um tempo só dela, sozinha, os pais fazendo outra coisa e ela sozinha, pra ela poder procurar alguma coisa pra fazer. Ou então pra ficar deitado, descansando, pra tentar dormir um pouquinho, entendeu? É preciso isso na vida da criança, sabe? E eu, particularmente, eu acho que as telas, principalmente nesse momento que a gente tá vivendo agora de quarentena, que a gente não pode sair de casa, gente, é sério, eu mal tô indo na lixeira do meu corredor aqui jogar lixo fora. Porque quando a gente vai, a gente precisa voltar e passar álcool no sapato, a gente precisa passar álcool na mão, lavar a mão, passar álcool na maçaneta, porque a gente não sabe se uma pessoa infectada tocou na maçaneta da porta da lixeira, entendeu? Então tá nesse nível de cuidado com esse vírus que ninguém vê e que tá se alastrando de uma forma incrível pro ruim, né? Uma forma incrivelmente horrível que tá se alastrando, sabe? Enfim, eu particularmente acho que as telas, elas ajudam muito nesse tempo, sabe? Porque, cara, a criança, se for uma criança muito pequenininha, eu entendo que ela não vai se entreter tanto, ela não vai entender e tudo mais. Mas, por exemplo, a Alice já tem 2 anos e ela adora ver desenho. Adora. E assim, os desenhos que eu coloco pra ela são desenhos educativos. São desenhos, por exemplo, eu gosto muito de colocar o Mundo Bita. Mundo Bita são músicas bonitinhas, músicas educativas. Tem música que ensina a tomar banho, a trocar de roupa, a comer direitinho, a usar o banheiro. Ela ainda não desfraldou, mas ela já tá caminhando pra... Ela ainda não tem nenhum sinal, mas já tá mais pro desfraude do que pras fraldas, né? Porque ela já tem 2 anos. E ensina a usar o banheiro, ensina a valorizar a família, ensina a valorizar artistas, porque tem um álbum do Mundo Bita que é só sobre circo, então você consegue ver vários artistas. Então, assim, é uma coisa que eu não sinto culpa alguma de deixar ela assistindo, entendeu? E outro que ela gosta muito é o Pocoyo. O Pocoyo é muito bonitinho, ela inclusive já sabe o nome dos personagens. Ela vira pra mim e ela fala Copco, El e Quaquá. Porque tem o Pocoyo, que é o principal, tem a Ellie, que é uma elefantinha que tem no desenho, e tem o Pato, que ela chama de Quaquá. Então, assim, e também é um desenho educativo, também é um desenho que eu gosto que ela assista, sabe? E eu também gosto de colocar pra ela desenhos em inglês, músicas em inglês. Ela já sabe falar algumas palavras em inglês que eu não ensino, ela aprende sozinha com as músicas dela, sabe? E assim, ela pede desenho, ela adora ver filme, ela ama o Toy Story, ela pede o Buzz, ela fica pedindo. Então assim, aí eu deito com ela pra assistir filme, às vezes ela fica lá sozinha assistindo os desenhos dela enquanto eu tô fazendo outra coisa. Porque assim, o meu trabalho tá parado, porque o meu trabalho depende de clientes que estão passando por aperto por causa dessa quarentena, né? Porque tudo estacionou, tudo parou. Então, assim, eu atualmente eu tô praticamente sem trabalho. Então, eu consigo me dedicar um pouco mais a ela
Só que mesmo assim, as tarefas domésticas elas não param. Eu tenho que lavar roupa, eu tenho que passar roupa, eu tenho que limpar a casa, eu tenho que fazer comida, eu tenho muita louça pra lavar. Porque, gente, quando você tá dentro de casa, parece que a louça, ela brota na pia de uma forma que eu nunca vi. Mas enfim, a gente tem que ficar o tempo todo preocupado com a alimentação da criança. Então, mesmo eu não trabalhando efetivamente, eu ainda preciso fazer muitas coisas. Então eu não posso ficar me dando ao luxo de ficar deitada com ela o dia inteiro vendo desenho, por exemplo, entendeu? Então os momentos que ela consegue se entreter sozinha vendo o desenho dela são os momentos que eu consigo cozinhar com calma, consigo limpar a casa com calma e fazer as coisas que eu tenho que fazer do dia a dia, sabe? Então, assim, ninguém fala das telas. Todo mundo acha que tela é um grande vilão na vida da criança. Assim, eu particularmente não acho, eu não concordo. Eu gosto bastante dessa facilidade, digamos assim, que as telas trazem pra gente, nessa ajuda que a gente tem. Acaba sendo uma rede de apoio, né, no final das contas. Principalmente agora que a gente não consegue ter ninguém aqui pra ajudar. Quem tem babá não consegue estar com a babá. No meu caso, a minha mãe vinha muito pra cá, ela brincava com a Alice, entretia a Alice enquanto eu fazia minhas coisas. Minha mãe não tá podendo vir aqui, eu não tô podendo ir na minha mãe. A minha irmã vinha toda semana pra poder, todo fim de semana, né, ela e meu cunhado vinham. Então era um dia inteiro que eu conseguia fazer alguma outra coisa enquanto ela tava brincando com a Alice. E também não tá podendo acontecer isso. Então, assim, eu acho que fica muito sobrecarregado quando você diz que a tela é um vilão, que você precisa estar com a criança o dia inteiro, entretendo a criança, fazendo milhões de atividades com a criança e, cara, você tem outras coisas pra fazer, sabe? Eu sei que você tem que ficar com seu filho, tem que brincar, tem que dar atenção, mas não é só isso, né? Então, assim, vamos deixar tudo de uma forma mais leve. Se você é contra telas, tenta abrir uma exceção, pelo menos nesse período de quarentena. A gente não sabe quanto tempo vai durar, até quando vai essa situação atual que a gente está vivendo no mundo inteiro. Então, assim, vamos tentar ser um pouquinho mais flexível para tentar levar a quarentena de uma forma mais leve possível, né? Para ninguém se desesperar, ninguém ficar sobrecarregado, porque a situação tá muito difícil para todo mundo, né? Então, é só essa reflexãozinha que eu queria trazer para vocês hoje, tá bom? Um beijo e se inscrevam no canal, façam todos aqueles rituais do YouTube, sabe? Se inscrever, compartilhar, curtir o vídeo, comentar aqui comigo pra gente interagir. Todas aquelas coisinhas que vocês já sabem, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.